Shabbat Shalom, bom dia, vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12. Iremos ler do versículo 13 ao versículo 31. Vamos lá. E ele disse-lhe a uma multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. Versículo 14. E ele lhe disse: Homem, que me fez por juiz ou um divisor entre vós? Versículo 15. E ele disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Veja bem, o início aqui fala de uma pessoa que estava ali no meio da multidão, questionando Jesus Cristo, porque o irmão recebeu maior parte da herança. E na tradição judaica, o irmão mais velho é necessário que o irmão mais velho fique com a maior parte para que ele supra a necessidade de todos os familiares, porque ele é o irmão mais velho, então ele vai ser o responsável. Por isso que ele recebeu. Só que o irmão mais novo, tomado de ganância, queria que dividisse igual. Só que Jesus falou: eu não estou preocupado com isso. Você que tem que ficar preocupado, porque você está tomado de ganância. Nós não podemos ser tomados de ganância por coisas materiais. E Jesus Cristo, ele emenda aqui, falando uma parábola, versículo 16. E ele falou-lhes uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. Versículo 17. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois eu não tenho espaço para guardar os meus frutos? Versículo 18. E ele disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. Versículo 19. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparaste? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo pegou aqui uma pessoa como exemplo, que se preocupava em juntar coisas e bem materiais, e só se preocupava com isso, e quanto mais ele juntava, mais ele queria, e ele não pensava na eternidade com Deus, de ter um momento de relacionamento com Deus, de oração com Deus, de meditar na palavra. E Deus falou com ele assim no íntimo: seu tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E o que tu tem preparado para a tua alma? E essas coisas, para quem ficarão? Provavelmente aquele homem ali, ele não tinha herdeiros. Provavelmente esse homem aqui que Jesus está falando, ele não tinha herdeiros. Porque Deus fala: para quem você vai deixar essas coisas que você está juntando? Você se preocupou, se esforçou tanto em juntar, mas não vai usufruir de nada disso. Mas e na eternidade? Como é que vai ficar? Por isso que nós temos que sim ter nossas coisas aqui na terra. Temos que se esforçar, se dedicar para ter essas coisas necessárias para nós. Porém, nós não devemos negligenciar o que é mais importante: a nossa comunhão com Deus, nosso momento de oração, nosso momento de comunhão com a palavra, de meditação. Está recebendo o devocional? Pause um pouco, é 5 minutos, é 8 minutos, são 8 minutos. Pause, ouve a palavra do Senhor. Enche-se do que é eterno. A palavra do Senhor é eterna. A presença do Senhor é eterna. E é isso que Deus quer, que nós tenhamos comunhão com Ele. Para nos sermos ricos para com Deus, é termos a abundância de Deus em nossa vida, a presença dEle, saber o que é suficiente em nossa vida. Versículo 22. E ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Versículo 23. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário.
Versículo 24. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm dispensas, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais vós sois mais valiosos do que essas aves? Versículo 25. E qual de vós poderá, com seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 26. E não sois capazes de fazer as coisas mínimas, do que adianta cuidadosos, do que andais cuidadosos com o restante? Versículo 27. Considerai os lírios, como crescem, e eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Versículo 28. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó vós de pequena fé. Versículo 29. E não busqueis o que comer ou o que beber, e nem sejais de mente duvidosa. Versículo 20. Porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabeis que necessitai destas coisas. Versículo 31. Mas antes, buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas é o comer, o beber, o vestir, que aqui o Senhor falou, relacionado a esse texto. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, Deus ele nos cuida, ele nos concede aquilo que é necessário. Porém, nós não podemos negligenciar também essas coisas. Porém, o que é de mais valioso? As coisas aqui da terra ou a eternidade com Deus? É sobre isso que Jesus Cristo está falando aqui no texto. Nós temos que ter essas coisas, é necessário. Porém, nós não devemos buscar essas coisas e negligenciar uma comunhão com Deus, negligenciar, sabe, o momento de oração, o momento de meditar na palavra, de comunhão com Deus. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Tenha tempo de oração, tenha tempo de meditação e saiba que Deus, ele é o nosso provedor. Se ele não soprar o fôlego de vida em nós todos os dias, nós não somos nada. Se ele não nos guardar, nos protege, como diz também em Salmos, em vão vigia o sentinela. É Deus quem cuida de nós todos os dias. Tenha sua comunhão com Deus. Tenha a sua comunhão com Deus diária. Não negligencie uma comunhão com Deus. Amém? Saiba que quando você busca uma comunhão com Deus, ele se agrada tanto que ele te dá tudo que você necessitar. As coisas que você necessitar, Deus ele concede. Os pássaros, eles não semeiam, eles não escolhem, mas eles voam até as árvores. Eles se esforçam para ir até as árvores, para comer a semente, para comer o fruto. Tenha racionalidade, tenha também discernimento para todas as coisas. Mas principalmente, tenha comunhão com Deus todos os dias. Medite, ore, cante louvores, tenha um momento de oração, tenha um momento de meditar na palavra. Não negligencie uma comunhão com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Dá-lhe a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shabbat Shalom. Deus te abençoe.